A gente segue por aqui agora te contando que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a responsabilidade do Estado na morte de civis durante operações policiais. Essa ação se refere a um caso de 2015 no Complexo da Maré. Eu falei do Estado, mas não falei qual Estado, né? Rio de Janeiro. Então, essa ação se refere a essa movimentação jurídica de 2015, tá? No Complexo da Maré, uma ação que ocorreu. Quem traz os detalhes para a gente é o Kleber Rodrigues, então, para a gente compreender ainda mais esse assunto. Kleber? Elisa, o primeiro-ministro a votar do Supremo Tribunal Federal foi o Edson Fachin, que também é o relator desse caso, né? Ele votou favorável ao recurso impetrado pela defesa que representa a família. Fachin também é a favor do pagamento de uma indenização de 200 mil reais para cada um dos pais e 100 mil reais para o irmão da vítima. Além disso, também o ressarcimento das despesas com o funeral e o pagamento de uma pensão vitalícia. A ação que tramita no Supremo Tribunal Federal é referente à morte do Vanderlei Conceição de Albuquerque, de 34 anos, em junho de 2015, no conjunto de favelas da Maré, aqui na zona norte da capital fluminense. Conforme a ação, a vítima foi baleada dentro de casa, né, ali, enquanto havia uma operação sendo realizada pelas Forças Armadas, pelo Exército, também pela Polícia Militar. Lembrando que neste ano o estado do Rio de Janeiro estava sob a intervenção federal do governo, né, na segurança pública aqui do estado. E aí, depois que esse processo tramitou, que a polícia investigou esse caso, a Justiça Federal negou o pagamento de uma indenização para a família, isso aqui no estado do Rio de Janeiro, alegando que não havia uma prova de que os disparos partiram de armas ou de policiais militares ou então de agentes do Exército. Entretanto, a União, né, o Ministério Público Federal, aliás, ele elaborou um relatório dizendo que, como não há uma comprovação de que o Estado atirou, como ele estava fazendo parte da operação, ele deve pagar essa indenização. Então, esse foi o primeiro voto nessa ação que tramita no STF. O ministro Edson Fachin foi favorável. Agora, os demais ministros têm até o dia 6 de outubro para também votar. É uma ação super importante porque deve balizar outras ações semelhantes a essa. Eu volto contigo, Elisa. Obrigada, Kleber Rodrigues. Aproveitando que a gente tem aqui a presença do Leandro Rezende, muito bom poder trazer o olhar do Leandro, que é bastante conhecedor desses assuntos, se dedica há um tempo, né, Leandro, nesse tipo de acontecimento e notícia, para a gente compreender o que exatamente pode significar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode embasar em que outras ações e melhorar em quais aspectos a vida dessas famílias que passam por essas tragédias? Elisa, a gente está num cenário em que o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma discussão para orientar o estado do Rio de Janeiro e vários outros estados, citei aqui mais cedo, Sergipe, Bahia, estados, né? O estado de São Paulo também tem isso, né? A gente viu o caso da morte do torcedor de São Paulo agora, tudo leva a crer que foi uma munição usada pela Polícia Militar do estado de São Paulo, que tirou a vida de um torcedor que estava ali comemorando sua vitória. Isso, naturalmente, enseja medidas de reparação. O que o STF vai fazer nesse caso agora é balizar isso. Quando você tiver, e aí é muito triste, né, que a gente tenha que tomar uma decisão desse tipo, porque o Brasil tem muitos casos de mortes cometidas pelo Estado brasileiro. Então, o que o STF vai decidir é o seguinte: quando se chegar num cenário em que o Estado brasileiro mate uma pessoa, essa vai ser a regra do jogo. O Estado vai ter que agir dessa maneira, o pagamento de indenização vai ser dessa forma. Quando se tiver uma prova, quando não se tiver a prova de que foi uma bala perdida, determinados parâmetros que o Supremo Tribunal Federal vai colocar. Porque, Elisa, o que se tem hoje é um cenário de cada caso é um caso. E aí, as decisões, elas são muito conflitantes. Eu vou te dar dois exemplos aqui, para a gente poder ter uma noção disso. Em 2015, lá no Complexo do Alemão, morreu um menino de 2 anos de idade, se não me engano, o Eduardo de Jesus Ferreira. Ele morreu no Complexo do Alemão durante uma operação da Polícia Militar, que é enredo triste, mais típico do que esse, né? Isso foi em 2015. O governador da época, que é esse caso que a gente está tratando, é 2015 em Manguinhos, uma pessoa que morreu dentro da sua casa. O governador da época, que era o Luiz Fernando Pezão, determinou o pagamento imediato da indenização. Ele dispensou todo o trâmite, todo o processo e determinou o pagamento na hora daquele episódio. Para a família. Vários outros casos aconteceram antes e depois, que não tiveram o mesmo desfecho. Por exemplo, caso do Amarildo, né? O pedreiro que desapareceu em 2013.
tempos depois, né, 2016 ali mais ou menos, quando o Estado aparece como responsável pela ocultação de cadáver, tortura e mortes, policiais foram condenados e tudo mais, se entra com uma medida reparatória. O Estado do Rio recorre para não pagar essa indenização. Recorre uma vez, recorre duas vezes, chega no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E até hoje não foi pago. Nossa. Então, um caso você tem um pagamento imediato e no outro a expectativa da família é receber em 2026. Então, o Supremo Tribunal Federal vai organizar um pouco desse cenário. Você vê como é bom a gente poder ouvir o Leandro e compreender tudo isso, né? E também compreender que, no fim das contas, quem acaba sofrendo é a família que está lá, que já perdeu... Não tem dinheiro que pague, né? Assim, você já perdeu alguém, Sim. né? Você tem que reaprender a viver sem a pessoa e ainda ter de viver à espera da justiça. Obrigada, Leandro Rezende.